Quero convidá-los nesta noite a abrirmos as nossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14. É um texto muito conhecido nosso. Esses versículos que nós vamos ler são dois versículos, são versículos que nós sempre citamos nos momentos das nossas pregações, do culto. É um texto que fala muito ao nosso coração. Eu queria pensar com vocês, mais uma vez, numa reflexão nesta noite, sobre esse texto. Paulo dizendo, o apóstolo Paulo dizendo. Todos encontraram, irmãos? Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler juntos esses dois versículos? Vamos lá, irmãos? Será que nós temos o texto aqui na tela? Vamos ler numa mesma versão, apenas dois versículos. Fica fácil a nossa leitura. Filipenses no capítulo 3, versículo 13 e 14, a gente pode ler aqui todos juntos na tela. Vamos lá? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Diga amém. Pergunto a você, está difícil avançar? O convite de Paulo aqui, nesse texto, é para a gente avançar. Está difícil avançar? Há obstáculos que estão impedindo você avançar? Quais são esses obstáculos? No texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, Paulo está falando àqueles que estão enfrentando problemas, enfrentando dificuldades na vida. E Paulo estimula ao avanço, a avançar, a prosseguir. Mas nós sabemos, meus irmãos, que o desejo do diabo é que recuemos, ou no máximo, que fiquemos parados. Mas Paulo nos estimula a avançar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, diz Paulo, para aquelas que estão adiante, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o convite para esta noite, para mim e para você, vamos avançar. Vamos avançar. Quantos aceitam esse desafio aqui nessa noite? Não importa a situação que você está enfrentando, seja ela boa ou muito difícil, mesmo assim, vamos avançar. E vamos conquistar aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu já disse em uma outra oportunidade, numa outra mensagem, que nós, como cristãos, nós precisamos ter um entendimento correto e adequado em relação à atuação do diabo. Eu acho interessante o crente, porque alguns crentes, eles são muito místicos e eles enxergam diabo em tudo. Tudo que acontece na vida de ruim é culpa de quem? Do diabo. É o diabo. Tudo é o diabo. Eu não sou advogado do diabo, já disse isso. Não quero defender Satanás. Não é isso, não. Mas há coisas na nossa vida que o diabo não tem nada a ver, são escolhas erradas que fazemos. E colhemos por isso. Não é verdade, meus irmãos? Agora, por um outro lado, há um outro extremo. Tem gente querendo ignorar a atuação do diabo. Tem gente que pensa, esse negócio de diabo, esse negócio é folclore, não tem nada a ver. É bobeira, não existe isso. Mas Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, Paulo diz que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Não ignoreis os seus ardis.
E é verdade, irmãos, nós não podemos ignorar, porque o diabo não tem dó de ninguém. E o seu nome está na lista negra de Satanás. É verdade. Ele não tem dó de ninguém. Ele quer te destruir. O diabo veio para o quê? Como é que diz lá João 10:10? Matar, roubar e destruir. Ele não está brincando. Satanás na Bíblia, ele é Belial. Satanás é dragão. Ele é maligno. O que é que significa isso? Belial significa que ele é indigno e perverso. Satanás, ele é dragão. Ou seja, ele tem asas de águia, patas de leão e caudas de serpente. O que é que significa isso? Que Satanás tem agilidade, força e sagacidade. E Satanás é maligno. Ou seja, a essência do seu caráter é má. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Por isso, meus irmãos, nós não podemos dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E nós também nesta noite, queridos, nós precisamos crer e devemos crer que Deus pode mudar toda e qualquer situação na nossa vida, porque Jesus Cristo veio a este mundo para desfazer as obras de Satanás. E o diabo está derrotado na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na igreja. O diabo já está derrotado em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca, não pode tocar. 1 João 5,18. Salmo 91, versículo 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, glória a Deus. Aleluia. Mas o que Paulo estava querendo dizer com estas frases aqui? Eu queria pensar algumas coisas com vocês. Ele diz assim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Depois ele diz, avançando para as que estão diante de mim. E depois ele diz, prossigo para o alvo. O que Paulo estava querendo dizer? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Deixa eu dizer uma coisa a você muito importante. Meu irmão, minha irmã, não existe uma borracha mágica para apagar aquilo que nós vivemos. Não existe. Pergunto para você, tudo é possível para Deus? Sim ou não? Depende. Depende. Algumas coisas são impossíveis, inclusive para Deus. Você quer que eu te prove isso ou não? Sim ou não? Ou você vai falar depende para mim? Por exemplo, é impossível para Deus negar-se a si mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo, diz 2 Timóteo 2,13. É impossível para Deus, por exemplo, mentir. Porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Mas também é impossível para Deus que o passado deixe de existir. Impossível para Deus. O passado, queridos, existe e ele é real, ele é concreto. Eu acho interessante porque tem muita gente que diz o seguinte, Ronaldo, o tempo cuidará de tudo e fará com que o seu passado desapareça. Fique tranquilo, Ronaldo. Seu passado vai desaparecer. Essa frase, irmãos, é uma frase bonitinha, né? Fofinha. É uma frase piedosa, mas ela não tem efeito nenhum. Não tem sustentação nenhuma para a nossa vida, porque a gente só vai conseguir esquecer alguma coisa se a gente tiver uma doença chamada amnésia ou então a gente sofrer de um grave acidente. Só assim. Esse papo, esqueça o que você viveu, isso não existe. Não tem como. Porque a nossa memória, ela é uma parte viva que está dentro de nós. Então não tem como a gente esquecer. A verdade é que nós não esquecemos. O que acontece é que nós aprendemos a trabalhar os nossos sentimentos. E aí então eles passam a ganhar uma outra dimensão. É diferente. Então, queridos, neste versículo o apóstolo Paulo estava querendo dizer o quê?
quando ele faz essa declaração, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O que é que Paulo está querendo dizer? Que nós devemos dar ao nosso passado, queridos, um outro significado, um significado diferente. E qual é este significado? De sermos curados das nossas memórias. Você pode dizer amém? Aí Paulo faz uma segunda declaração, ele diz: avançando para as que estão diante de mim. Vamos fazer essa declaração? Vamos lá? Avançando para as que estão diante de mim. Aqui é comparado a um esportista corredor. Avançar, olha só, avançar, o que significa? Significa um violento esforço para frente. Avançar significa esticando para frente. E o que isso significa? Significa quem faz um violento esforço para frente, anda acima da média. Significa andar acima da média. Significa não ter medo, porque o medo, vocês sabem, que neutraliza o nosso potencial. O medo destrói sonhos, e o medo faz com que a gente recue. Mas também significa ser decidido. Significa ser teimoso, no sentido de ser insistente, de ser corajoso e não parar em meio às dificuldades. Não pare em meio às dificuldades, porque, meu irmão, o Senhor está com você. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Significa conquistar. Conquistar hoje, agora. É o que Deus tem para nós. Mas há uma outra declaração que o apóstolo Paulo faz. O que ele diz? Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Prosseguir significa que nada vai me fazer parar. Nada vai me fazer recuar. Nada vai me deter. Nada, nada. Aí você diz assim: mas Ronaldo, e se os problemas forem maiores do que eu? Você já teve essa sensação? Quantos aqui tiveram essa sensação dos problemas maiores que você? Não é verdade? E se os problemas forem maiores do que nós? Você se lembra do que a Bíblia fala da saída do povo de Israel, lá da escravidão no Egito? Você se lembra? Eles saíram da escravidão, eles foram ao deserto no sentido da terra prometida. E o que aconteceu, meus irmãos? Havia um grande exército atrás deles. Faraó e seu exército, para os destruir. E à frente, atrás do exército, e à frente um grande mar. Eles estavam encurralados. E a Bíblia diz que aquele povo orava, aquele povo buscou a Deus. E Deus falou com Moisés, e Deus disse assim: diga ao povo de Israel que marchem. Diga ao povo de Israel que prossiga, que avance, que não desista. Em outras palavras, Deus estava dizendo: olha, povo de Israel, prosseguir é com vocês, abrir caminho é comigo, disse o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, avançar, prosseguir, é com a gente, é comigo, é com você. Abrir caminho, deixa que o Senhor vai fazer. E Ele vai fazer novas todas as coisas na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ok, mas o que nos impede de avançar? Quais são os obstáculos que nos impedem de avançar? Quais são os obstáculos? Eu queria pensar algumas coisas com vocês, dentre tantas coisas que a gente poderia mencionar aqui nesta noite. Eu queria deixar 3 coisas para o seu coração para a gente pensar juntos. Olha só, um primeiro obstáculo que impede a gente de avançar são os ressentimentos. São o quê? Os ressentimentos. Isso impede a gente de avançar. Por quê? Porque os ressentimentos nos escravizam. Os ressentimentos nos aprisionam, trazendo consequências espirituais e também para o nosso corpo. Há uma frase tão conhecida nossa, né? Do William Shakespeare, quando ele diz o seguinte, que guardar ressentimento é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que o outro morra. Guardar ressentimentos é assim, você está se envenenando achando que é o outro que vai morrer, quando você está sendo destruído. Quando é você que está morrendo. Então, queridos, olha, no amor, no perdão e na misericórdia, queridos,
Olha, não deve existir contabilidade. Você sabe que tem muita gente que não consegue avançar na vida porque não consegue perdoar os seus ofensores. Pessoas que estão presas, pessoas que estão escravizadas por um sentimento de rancor, de raiva, de ódio. E nós só iremos avançar na vida quando nós perdoarmos os erros e as decepções que nós enfrentamos na vida. O que é o perdão, gente? O perdão é justiça? Não. Perdão é a injustiça. Mas como? O perdão é a injustiça que a misericórdia pratica. Isso é perdão. Perdão é a remissão de uma punição merecida. Há um texto que eu gosto muito, Provérbios 19, 22, que diz assim, vamos ler na tela todos juntos, irmãos? Vamos lá. O que torna um homem agradável é a sua misericórdia. Mais uma vez, vamos lá. O que torna um homem agradável é a sua misericórdia. Olha, quando nós não agimos com misericórdia, nós nos tornamos pessoas amargas. Aí tem gente que vai dizer para mim, Ronaldo, é que você não sabe o que eu passei na vida. Você não sabe, você não tem noção das maldades que já fizeram contra mim nesta vida. Mas eu vou te responder o seguinte, que o nosso dever não é ficar odiando as pessoas que nos ofenderam. Mas, meus irmãos, a nossa obrigação é fazer com que tudo isso tenha um outro sentido. Tenha um outro significado. É curarmos a nossa cabeça das lembranças ruins e das pessoas que um dia nos fizeram mal, nos prejudicaram. E nós precisamos desta cura para então avançarmos. Amém, meus irmãos? Porque se nós não tivermos esta postura, esta atitude, nós teremos raiva de tudo e de todos e nos tornaremos pessoas doentes, amargas, amarguradas. E pessoas amargas normalmente são pessoas mal resolvidas com a sua história de vida. Você pode saber, quando você encontra um crente chato pra caramba, azedo, você pode saber que essa pessoa ela é mal resolvida com a sua história de vida. Por isso que ela é assim. Ela vê o mundo sempre preto e branco. Nada está bom. Não vê o colorido da vida. Porque é tudo ruim. Ela é uma pessoa que não conseguiu perdoar as pessoas que ofenderam, ou também se perdoar. Então, queridos, o caminho da superação nesta noite é o perdão. Qual é o caminho da superação para a gente nessa noite? É o perdão. E perdoar o que é? Perdoar é um sentimento? Não. Perdoar é uma decisão. Perdoar é um exercício de fé. Porque se nós, irmãos, não perdoarmos, nós destruiremos a nossa própria alma. A falta de perdão causa um câncer na alma. E quantas pessoas que estão assim? Estão doentes, estão com câncer na alma. Quem não perdoa, destrói a ponte que um dia vai precisar para atravessar do outro lado. Jesus disse que quem não perdoa se coloca debaixo da ira de Deus. Olha só, queridos. Quem não perdoa não tem paz. Não consegue dormir o sono do justo. Não consegue. Quem não perdoa abre uma brecha na sua alma para cair em depressão. Quem não perdoa diz não para Deus e diz sim para o diabo. Quem não perdoa fica preso ao seu passado. Mas, queridos, o perdão só é possível quando nós descobrimos que em Cristo Jesus e através da cruz do Calvário nós fomos também perdoados por Deus. Você foi perdoado por Deus? Oh, glória a Deus! E porque Deus nos perdoa, e porque Deus esquece da afronta sofrida, então nós podemos da mesma forma perdoar, e então ficarmos livres destas amarguras, desses ressentimentos, irmãos. E se nesta noite você decidir tomar uma decisão firme, séria na sua vida, liberar perdão, você pode ter a plena convicção que o milagre da cura e da libertação vai acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Vai acontecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que nos impede de avançar? Qual é um outro obstáculo? São os complexos, os traumas, as decepções. Qual é o outro obstáculo? Vamos lá? Complexos, traumas e decepções. Existem pessoas que não conseguem avançar na vida, queridos, por causa de complexos, de traumas, de decepções. Isso acontece, por exemplo,
por causa de uma rejeição dentro de casa. Pode acontecer. De repente, a comparação. Olha, o seu irmão é melhor do que você. Olha, a sua irmã, ela é mais bonita que você. Olha, você não vê o seu irmão, tudo que ele faz dá certo. E você não percebe que tudo que você faz dá errado? A comparação, maldita comparação. Isso causa complexos, traumas, rejeição. Pessoas não avançam porque estão presas a esse tipo de sentimentos. Se sentem rejeitadas. Às vezes é pela sociedade, né? Defeitos físicos, pela cor de pele, a raça, baixa posição social. A pessoa se sente inferior aos outros. Olha, eu falo para você que hoje eu sou liberto, eu sou curado em nome de Jesus. Porque eu lembro que a minha história, desde pequeno, você sabe que eu sou ruivo mesmo, né, gente? Quantos sabem disso? Deixa eu ver. Como é que você sabe que eu sou ruivo? Por causa do quê? Por causa da foto de pequeno, né? Entrega, né? Mas, bom, tem gente que pensa que eu não sou ruivo, né? Tem gente que pensa que eu pinto a barba. Não, mas eu sou ruivo para valer, né? Esses dias até postei na internet, no Dia das Crianças, uma foto minha, quando pequeno, e lá entrega tudo. Eu era assim, aquele ruivo foguinho. Caju, meu apelido era Caju, um dos apelidos, né? E fora outros, mas eu sofri bullying na escola, gente. Vocês imaginam só os apelidos que sobravam para mim. Era água de salsicha. Ferrugem, o que mais? Fala que vocês sabem, vai lá. Fanta. Cruz. É isso aí, vocês sabem. Imagina só, na classe, o único ruivo, Ronaldo Bezerra. Bom, dizem que parece que essa raça está em extinção, né? Alguém está dizendo que os ruivos estão em extinção, está acabando. 2% da população mundial só e está acabando. Ô, Senhor, eu sou um dos únicos, obrigado. Minha filha também, né? Minha filha é ruiva. Mas ela gosta. Eu, quando pequeno, eu detestava ser ruivo, gente. Detestava, porque, imagina só, ruivo chama atenção, chama ou não chama? Aí imagina só, passeando lá com minha mãe, as amigas da minha mãe chegavam perto e diziam assim, nossa, ele é ruivinho, olha que graça, olha o cabelinho dele, e aquilo eu ficava bravo demais. Eu queria pintar o cabelo. E eu dizia isso para minha mãe, que eu queria ter o cabelo preto. E minha mãe sempre dizia, não, filho, mas isso é ruivo, é tão lindo, é diferente. Mas eu não queria ser diferente, eu queria ser igual a todo mundo. Eu queria ser igual a todo mundo. Mas aquilo, imagina só, eu fui crescendo, né, com um sentimento ruim dentro de mim. Eram as brincadeiras na escola, dentro de casa, eu muito tímido, exagerado, eu não conseguia nem subir no púlpito. Para mim, sabe o que era terrível, gente? Quando eu chegava no final do ano, meu pai sempre queria trazer a família em cima do púlpito para ficar cantando, sempre é Natal para mim. Talvez ele esteja até me escutando aqui. Não sei. Pronto, falei. Agora já foi. Aí você imagina, meu pai trazia a família e tal, e eu na frente, a sensação que eu tinha era que todo mundo estava me olhando. Estavam ou não? Estavam, até estavam. Falei, nossa, quem é aquele ser? Imagina, se todo mundo chegava de repente, um foguinho, puf. Para mim era terrível isso, gente. Oi? Era o fogo do Espírito Santo, né, irmã? Para mim era terrível. Eu lembro que nos meus aniversários eu detestava, gente. Eu era tão tímido que eu chorava no meu aniversário. Quando cantavam parabéns para mim, olha, era uma tragédia, era horrível. Meus irmãos sabiam disso, e eles faziam uma brincadeira comigo, eles faziam uma contagem regressiva para eu chorar. Eles ficavam assim, ó, 10, 9, 8. Aí chegava 2, 1, chorou! E aí, eu aqui chorava. Eu sempre dizia para minha mãe, eu não quero ser pastor. Esse negócio de subir no púlpito, eu subindo num púlpito com cabelo vermelho.
Imagina. Jamais. E minha mãe sempre dizia, você vai ser um pastor. E o que aconteceu? O que aconteceu, gente? Pastor Ruivo. Está vendo? Vocês têm um pastor ruivo. Mas até que um dia eu fui curado desses traumas. Eu fui liberto desses traumas. Eu vi que aquilo que Deus fez através de Jesus, por mim, na cruz do Calvário, é muito maior que essas coisas. E hoje eu posso caminhar em vitória, em liberdade, com alegria. Livre para correr, livre para dançar, livre para servir, livre para amar, livre para adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você está preso nesses ressentimentos, se você está preso, esse é um obstáculo da sua vida em complexos traumas e decepções, eu tenho pelo menos três verdades para que você receba a cura nessa noite. Se você quer ser curado disso. Olha só, primeiro, não tente guardar a sua dor dissimulando como se ela não existisse. Para de ficar maquiando. Não, eu não sinto. Não, você sente. É real ou não? Sim. Então seja honesto na sua dor. Seja honesto com a sua dor. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente querendo dissimular Deus. Se você não for sincero com os seus sentimentos, não haverá a possibilidade de Deus te curar, de Deus te visitar. Mas se você for sincero na sua dor, Deus vai te alcançar com graça e com o amor dele. Amém, queridos? O interessante do Evangelho, é que o Evangelho ele lida com as nossas realidades como elas são realmente. E coisa boa da espiritualidade de Jesus é que a gente pode ser a gente mesmo. A gente pode chorar, a gente pode sorrir, a gente pode esbravejar, a gente pode não gostar, a gente pode gritar, a gente pode perguntar. A gente tem liberdade, a gente pode falar com Deus de coisas que estão ferindo a nossa alma, coisas que estão ferindo o nosso coração. Podemos ser sinceros, podemos diante de Deus assumir a nossa humanidade. Isso é coisa boa da espiritualidade de Jesus, porque a espiritualidade que é saudável é aquela que deixa a gente ser a gente. Isso é coisa boa. A espiritualidade boa e saudável não é aquela que precisa ficar posando de todo poderoso, que tem a vida toda redondinha, que não tem problema na vida. Mas a verdadeira espiritualidade, meus irmãos, é aquela que segue a Jesus, que foi gente como nós, que sofreu também como sofremos, mas que também soube enfrentar os dramas da vida e encarou a vida como a vida é. Só existe então, queridos, uma possibilidade de nós sermos consolados com a nossa dor, é quando nós somos honestos com ela. Aí você vai ser consolado, porque é nesse momento que vem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo Consolador, e ele vai consolar toda a sua dor, ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Glória a Deus. Então, primeira coisa, para você ser curado, você, olha só, não tente, vamos lá, vamos repetir, não tente guardar a sua dor, dissimulando como se ela não existisse, ou seja, assuma a sua dor. Há um problema, existe. Mas há uma segunda coisa. Só é possível ser curado quando também você desiste da ideia de que está sendo roubado na vida. Porque, irmãos, pensa bem, a nossa vida, ela é feita de coisas boas e de coisas ruins. Todos nós aqui. Ninguém tem essa vida toda bonitinha, Disneylândia, coloridinha. Ninguém tem. Inclusive, essa vida não existe. Esquece. Nunca vai acontecer. Todos nós vamos enfrentar, sim, dores, traumas, decepções, frustrações. Mas o que nós temos que fazer é deixar a nossa dor como parte do passado e não carregarmos isso na nossa vida futura. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é entregar a nossa vida nas mãos de Deus e nos aproximarmos de Deus com o nosso coração sincero e quebrantado, porque Ele vai nos acolher. Glória a Deus. Salmo 34, versículo 17 a 19 diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias.
Porque diz assim o Senhor, perto, a palavra de Deus diz, porque perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Diga aleluia. Quer ser curado? Terceiro, se firme no amor de Deus. Quer ser curado? Se firme no amor de Deus. E firmeza significa segurança, firmeza significa convicção. Sabendo aquilo que Deus pensa ao meu respeito e tendo firmeza, eu vou ter também segurança no amor dele por mim. E aí na minha última pregação, eu falei algo sobre aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. E eu citei alguns textos que eu quero mais uma vez mostrar para vocês. Esses textos você não vai precisar abrir, eu apenas vou citar aqui. Porque aqui mostra o que Deus pensa ao meu respeito, como Deus me vê e qual é a minha identidade. E, por exemplo, Gálatas 3:26 diz que eu sou filho de Deus. Quem você é? 1 Pedro 2:9 diz que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eclesiastes 3:11 diz que Ele nos fez formosos. Meu irmão, você é gatão para Deus, a gatona para Deus. Ele te fez formoso. Olha só, Isaías 43:1 em diante diz que Ele nos deu um nome. Nós somos dele, Ele nos ama, Ele nos redimiu, Ele está conosco e nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Romanos 8:17 diz que nós somos co-herdeiros. Significa que nós também somos herdeiros. Também somos herdeiros. Significa que eu também tenho a herança. Zacarias 2:8 diz que somos a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. E depois Jeremias 29:11 diz que Ele tem pensamentos bons, pensamentos de paz a nosso respeito, porque Ele quer dar vitória a mim e a você. Glória a Deus. E por último, o que é que nos impede de avançar? Qual é um outro obstáculo? É a culpa. O que é, irmãos? É a culpa. A culpa. Olha, gente, veja bem, não existe carrasco pior do que o carrasco do nosso próprio coração. Terrível. O que é o sentimento de culpa? O que é o sentimento de culpa? Eu diria que é quando a vergonha de ser exposto não te dá tréguas. O sentimento de culpa. Sentimento de culpa é aquela voz interior que diz que o fracasso é maior do que a possibilidade do perdão. É o sentimento de culpa. O sentimento de culpa faz com que as pessoas se sintam sempre endividadas. É ou não é, gente? A culpa destrói. A culpa fere, machuca. A culpa arrasa. A culpa é algo danoso para a nossa alma. Uma pessoa culpada, ela acredita o seguinte, que cada incidente da vida é uma maldição, porque ela está culpada. Então acontece alguma coisa na vida, acontece algum problema, por menor que seja, digamos, um pneu furado. Como o camarada está carregando culpa, ele acha, então, pneu furou, então deve ser castigo de Deus. Ou então bateu o carro. Bateu o carro, então deve ser uma punição de Deus. Uma gripe, já sei, maldição de Deus. Ela se sente culpada porque ela se sente vulnerável. Não tem jeito. O sentimento de culpa faz com que a pessoa conviva com uma pergunta que é horrível. Sabe qual é a pergunta? Quando é que isso vai vir à tona? Quando é que eu vou ser exposto? Esse é um sentimento de culpa. Portanto, queridos, uma pessoa que tem uma consciência culpada é uma pessoa que recua. É uma pessoa medrosa. É uma pessoa receosa, uma pessoa que não descansa. Não consegue descansar em momento algum. E é o pior castigo que existe, gente. Porque o juiz que está ali condenando é a sua própria consciência. Aí é coisa horrível. Mas eu tenho uma boa notícia para você também nessa noite. Quantos gostam de boa notícia?
eu tenho a boa notícia do anúncio do Evangelho da Graça de Deus. Porque, queridos, o Evangelho da Graça, presta bem atenção, o Evangelho da Graça, ele entende que os erros, que as falhas, os pecados, acontecem em todos os processos de maturidade. O Evangelho da Graça, ele sabe que nós vamos pecar. Por isso que diz lá 1 João, capítulo 2, versículo 1, vamos ver juntos na tela? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, os erros fazem parte dos processos da nossa vida. Ninguém aprende se não errar. Ninguém consegue aprender a andar se não tropeçar e cair. É ou não é? Ninguém consegue andar de bicicleta se não levar um tombo. Ninguém consegue nadar se não engolir água. É assim que funciona, assim é a dinâmica da vida. Os erros fazem parte de um processo. Mas o que Deus quer de nós? A única coisa que Deus quer é que a gente segure na mão dEle e a gente ande na luz. Porque a Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado, diga glória a Deus. O Evangelho da Graça não tripudia as pessoas que fracassam, irmãos. Olha só o que diz Mateus 12, 20. Mateus 12, 20, vamos ler juntos? Diz que o Senhor, olha só, o Senhor não esmagará a cana quebrada. Que mais? Não apagará o pavio fumegante até que faça triunfar o juízo. Olha, a história do povo de Israel é a grande prova de que Deus não desiste dos seus. Glória a Deus por isso. Então, tire da sua cabeça nesta noite, em nome de Jesus, essa ideia evangélica que diz o seguinte: você deu brecha, então agora, meu irmão, o diabo tem poderes legais para te pegar. Tire essa ideia maluca, evangélica, doida. Tira isso da sua cabeça. Porque eu entendo o seguinte, que o Deus que eu conheço, o Deus da graça, o Deus da Bíblia, Ele não termina de sepultar quem está vencido. Glória a Deus. Pelo contrário, este Deus a que nós servimos e que nós amamos, Ele vai reunir força dobrada para levantar o caído e restaurá-lo, e não vai permitir que o diabo toque. Vai ser assim em nome de Jesus. É por isso que a Bíblia diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E se o diabo, diz as Escrituras, se o diabo vier como uma torrente de águas, o Senhor levantará contra ele a sua bandeira, o estandarte da cruz do Calvário, e o Senhor vai dizer o seguinte: olha, Satanás, essa pessoa é minha e eu ainda não desisti dela. Eu estou fazendo uma obra na vida dela, estou realizando uma obra, e a obra que eu comecei, eu vou aperfeiçoar a cada dia até a minha volta, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus não desistiu de você. Ele não vai te entregar fácil para Satanás, não. Amém? O Evangelho da Graça permite que as pessoas vivam sem esse sentimento de culpa. Deus está realizando uma obra na sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Você crê nisso? Quantos creem nesta verdade? Nós somos perfeitos, irmãos? Temos dificuldades, erros, limitações? Sim ou não? Mas olha que maravilhoso a gente saber o texto de Filipenses 1,6, que aquele que começou em vós a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. É dia a dia. É de glória em glória. Assim o Senhor está realizando uma obra nova na sua vida. Amém? Aí, como é que eu posso ser livre e avançar? Como é que a gente pode ser livre e avançar? Eu vou fazer algumas declarações aqui com vocês. Nós vamos fazer juntos essas declarações. Vamos lá? Diga comigo, vamos lá. Eu não aceito estar em dívida com Deus. Mais uma vez. Eu não aceito estar em dívida com Deus. Porque nós não estamos em dívida com Deus. Porque toda a dívida foi cravada na cruz do Calvário. Diz o texto lá de Colossenses 2,14. Então, hoje eu aceito pela fé que a minha vida não está sob suspeita.
que as minhas fraquezas e os meus defeitos não são sinais de que eu estou sendo abandonado por Deus. Então hoje eu não aceito a acusação do diabo contra a minha vida, porque se um dia ele vier me acusar diante de Deus, irmãos, eu vou poder dizer o seguinte: Satanás, está escrito que pelo sangue do Cordeiro eu estou justificado diante de Deus. E justificado mediante a fé, hoje tenho paz com Deus. Glória a Deus por isso. Olha a segunda declaração. Vamos juntos? Vamos lá. Eu não aceito que Deus me trate diferente a cada falha, fracasso ou pecado. Porque se Deus, irmãos, nos tratasse diferente a cada falha que nós cometêssemos, Ele seria um Deus totalmente instável no seu caráter. Quem é esse Deus? Um Deus instável no caráter, irmãos. Por que Deus nos ama? Você já pensou nisso? Ele nos ama porque nós merecemos? Porque nós fizemos por onde? Porque se for nessa dinâmica, se for nessa lógica, o dia que a gente não fizer mais por onde, então Ele deixa de amar a gente. Faz sentido ou não? Sim. Mas a Bíblia diz, queridos, lá em Romanos 5, versículo 8, a Bíblia diz que Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Ele nos amou quando éramos pecadores. Então, não aceite mais, meu irmão, minha irmã, esse papo de que Deus fica de bem, fica de mal. Como é que acordou Deus hoje, hein? Será que Ele está de bem comigo? Será que Ele está de mal? Será que Deus está sorrindo para mim? Será que Ele está de cara feia hoje? Aí o tempo está feio, o pessoal pensa, ixi, acho que hoje Deus está bravo. Saiu o sol, Deus está feliz. Vamos parar com essa ideia de que Deus fica de bem, fica de mal. Sabe, tem gente que diz o seguinte: olha, eu acho que eu estou sem emprego na minha vida, porque Deus, ele colocou meu nome no papel e jogou fora. Você acha mesmo que Deus trata assim os seus filhos? É assim que Deus nos trata? Então, eu não aceito que Deus me trate diferente a cada falha, fracasso ou pecado. Porque Deus me ama do jeito que eu sou, assim como eu sou. Amém, queridos? Deus me ama. Quando éramos ainda pecadores, diz Romanos 5,8. E olha só, a última declaração para a gente ser livre e avançar. Quantos querem ser livres aqui e avançar? Olha só, vamos lá bem forte, igreja. Eu não aceito chantagens do diabo, dizendo que Deus está aliado a ele contra mim. Nós não podemos aceitar, queridos, porque a palavra de Deus é por nós. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é que Deus apenas requer? O que é que Deus quer da gente então? É aquilo que diz Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Repita comigo lá, vamos lá. Pratique a justiça. Vamos lá? Pratique a justiça, vocês. Ame a fidelidade e ande humildemente com Deus. Agora diga sozinho. Mais uma vez, não pode morrer não, no final. Vamos lá? Vocês estão assim, quando chega na última frase. Vamos lá, voz de guerreiro, de guerreira. De caba macho, de caba macha. Vamos lá. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Glória a Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Então, meus irmãos, esse evangelho do desiste, do abandona, do entrega para o diabo, evangelho da maldição, evangelho de macumbaria que vai pegar, esse não é o evangelho da Bíblia, irmãos. Acorda, gente. Esse não é o evangelho da Bíblia. Sabe por quê? Porque foi Jesus mesmo que disse, João 10, 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus. Então, diante dessa história toda, desse nosso pensamento aqui, eu queria concluir pensando com vocês que nós temos duas opções nessa noite. Qual é a primeira opção? A primeira opção é o seguinte: olhar para trás. Paulo disse para a gente fazer o quê? Olhar para frente, prosseguir, avançar. Mas você tem a opção sim, de olhar para trás.
de ficar se lamentando e murmurando. Ah, minha vida é assim, olha a desgraça que eu sou. Ó dia, ó céu, ó azar. Eu nasci assim e vou morrer assim. Não, para com isso. Para com isso. Pau que nasce torto, morre torto. Não, o carpinteiro de Nazaré, Jesus endireita. Então, você tem a opção de ficar recuando e se lastimando, autocomiseração, coitado de mim. Olha, todos vejam como eu sou uma pessoa tão triste da vida, tão abandonada. Coitado de mim, essa é uma opção, ok? A segunda opção é olhar para frente e saber que a obra da cruz do Calvário trouxe a você salvação, restauração, cura e libertação completa. E hoje você pode ter uma vida vitoriosa no poder do Espírito Santo. Nós somos chamados, eu e você, queridos, como povo de Deus, fomos convocados e chamados para avançar e conquistar a terra que o Senhor nos prometeu, as bênçãos que Ele tem reservado para nós. Nós somos mais que vencedores, nós somos conquistadores e nós somos triunfadores para a glória de Deus. Nós somos livres em Jesus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.